de hoje será sobre as funções da linguagem. Você já percebeu como essas funções são recorrentes no nosso dia a dia e nas avaliações? Pois é, se você não percebeu, preste atenção que elas estão muito presentes em nossa vida. Elas dizem respeito às intenções dos falantes, às intenções do autor do texto. Cada mensagem enviada possui um objetivo a ser atingido. Então, para interpretar os textos e para interpretar o mundo, é necessário que nós saibamos identificar essas funções. Bora pensar um pouquinho? Você lembra o que sobre as funções da linguagem? Será que existe uma função da linguagem que está mais presente em nosso cotidiano? Será que em todos os atos comunicativos nós estamos sempre utilizando uma função da linguagem? Vamos lá? Vamos pensar mais um pouco sobre isso? Para que haja comunicação, todos os seus elementos precisam ser acionados. E aí vamos lembrar quais são esses elementos da comunicação. A mensagem, o emissor, o receptor, o código, o canal de comunicação e o referente ou o conteúdo. Todos esses fatores relacionam o que é linguístico, próprio da língua, com o que é extralinguístico, que faz parte do contexto comunicativo. Tudo isso forma o quê? Forma a linguagem. No processo de comunicação, todos os elementos são importantes ao exercer a sua função, mas sempre um aparece mais, mas sempre um prevalece. Vamos pensar nas funções da linguagem, mantendo essa relação com 6 elementos da comunicação. São 6 elementos da comunicação e são 6 funções da linguagem. As funções da linguagem são a função referencial, a função poética, a função emotiva ou expressiva, a função conativa ou apelativa, a função metalinguística e a função fática. Em cada uma dessas funções, um dos elementos da comunicação prevalece. Por exemplo, na função referencial, prevalece o referente, o conteúdo. Na função poética, prevalece a mensagem, o foco é a mensagem. Na função emotiva ou expressiva, o foco é o emissor, é aquele que emite a mensagem. Na função conativa ou apelativa, o foco é o destinatário, é o interlocutor. Na função metalinguística, o foco é o código. E na função fática, o foco é o canal de comunicação. Pensando dessa forma, fazendo essa relação, fica bem mais fácil compreender essas 6 funções. Então, vamos nessa. A função da linguagem referencial tem por finalidade transmitir uma informação. Logo, o foco é o conteúdo, é o referente. As características que prevalecem são terceira pessoa, os pronomes e os verbos sempre estão em terceira pessoa, a presença da linguagem objetiva e os textos descrevem os elementos do mundo. Isso acontece muito em bulas, em textos didáticos, em notícias e etc. A função da linguagem poética tem o foco na mensagem, na própria mensagem. Ela possui uma linguagem subjetiva, apresenta figuras de linguagem e é muito comum a sua recorrência em poemas, em músicas. Quando nós falamos nos textos literários, a função poética ela está muito, muito presente, Então, assim, de uma forma geral. A função da linguagem expressiva ou emotiva tem por finalidade emocionar o leitor, é aquela focada no emissor, naquele que fala, naquele que emite a mensagem. Os verbos e os pronomes estão sempre em primeira pessoa. Há a presença de adjetivos valorativos e há sinais de pontuação que expressam sentimentos, como, por exemplo, as reticências, as exclamações. Um ótimo exemplo
onde prevalece a função emotiva são os diários, onde o narrador descreve as suas visões de mundo. Mas essa função também está muito presente nos textos literários, como nas novelas, como nos contos, como nos romances, em que nós temos um narrador em primeira pessoa, por exemplo. E aí uma outra função da linguagem, a conativa ou apelativa, é aquela em que o foco é o destinatário e tem por objetivo convencer as pessoas que estão ouvindo aquela mensagem, né? Isso é muito comum nos textos publicitários. Uma das suas características é a presença do verbo no imperativo, que são os verbos que indicam ordem, que indicam pedidos, que indicam conselho, súplica. Além disso, a presença do vocativo, né? O vocativo, lembrando, é uma forma de chamamento, de falar diretamente com esse destinatário, com o leitor, né? Com o interlocutor. A outra função da linguagem é a metalinguística. O foco é o próprio código. Ela tem por objetivo refletir sobre esse código. Quando um cronista fala sobre a própria crônica, quando um poema fala sobre o próprio poema, quando uma pintura fala sobre a própria pintura, quando uma música fala sobre a música, quando um escritor fala sobre o próprio ato de escrever, como nós temos na novela de Clarice Lispector, A Hora da Estrela, o narrador Rodrigo S.M. fala sobre o próprio ato de escrever. São exemplos de função metalinguística, porque há essa reflexão sobre o próprio código. Uma outra função é a linguagem fática, e essa tem como foco o canal de comunicação. O objetivo é saber se o interlocutor realmente está ouvindo, se o interlocutor está compreendendo a mensagem. Por exemplo, eu iniciei a minha aula hoje perguntando se vocês estavam bem. Claro que eu voltei isso como meu objetivo não era ter essa resposta de vocês, embora seja um desejo de que vocês todos estejam bem, mas o objetivo era abrir um canal de comunicação. Assim como quando vocês encontram alguém na rua e cumprimentam. Assim, quando vocês enviam um e-mail para alguém, né, e iniciam: olá, tudo bem? Como você está? É uma forma de abrir a comunicação. Quando você está conversando com um colega e aí você diz: entendeu? Entendeu? E a outra pessoa responde: sim, sim, aham. Então, são formas de compreender se realmente a comunicação está ocorrendo, né? Se o outro está compreendendo a mensagem que está sendo enviada. A linguagem fática tem a função de evitar os ruídos na comunicação. O que são os ruídos? São aquilo que atrapalha o entendimento da mensagem. Então vamos pensar um pouco sobre essa fotografia de Peterson Azevedo. Essa imagem acompanha um texto sobre a crise ambiental do Brasil e o papel da geografia. Qual função da linguagem prevalece nesta foto? Vejam, a foto nos faz refletir sobre como as políticas públicas não são planejadas e pensadas a longo prazo, para buscar soluções no que diz respeito ao atendimento das necessidades humanas básicas, moradia, alimentos, saúde, educação e emprego. Assim, o destinatário é convidado a pensar que é crucial entender e se preocupar como essas políticas irão impactar os recursos naturais. Ou seja, o foco dessa fotografia é o destinatário. Assim, prevalece a função conativa. Olha aí, nós temos aí um exemplo de função conativa ou apelativa. Um outro exemplo que eu gostaria de trazer para vocês é sobre a crônica Desabafo, que esteve presente no Enem de 2012 e diz o seguinte: Desabafo. Desculpe-me, mas não dá para fazer uma cronicazinha divertida hoje. Simplesmente não dá. Não tem como disfarçar. Esta é uma típica manhã de segunda-feira, a começar pela luz acesa da sala que esqueci ontem à noite. 6 recados para serem respondidos na secretaria eletrônica,
Recados chatos, contas para pagar que venceram ontem. Estou nervoso, estou zangado. Observe, logo no início da leitura, você tem a impressão de que está diante de uma linguagem metalinguística. Porém, quando você continua a leitura, você percebe que a atitude do enunciador se sobrepõe àquilo que está sendo dito. Nesse fragmento, percebemos a função emotiva ou expressiva da linguagem, pois o foco está recaindo sobre quem? Sobre o emissor. Ele começa a falar sobre as impressões de uma manhã de segunda-feira. Um outro exemplo que eu trago para vocês é do Enem, esteve no Enem, questão 6, a primeira questão da prova de linguagens do Enem de 2020. Vou-me embora para Passárgada foi o poema de mais longa gestação em toda a minha obra. Vi pela primeira vez esse nome Passárgada quando tinha os meus 16 anos e foi no autor grego. Esse nome de Passárgada, que significa campos dos persas ou tesouros dos persas, suscitou na minha imaginação uma paisagem fabulosa, um país de delícias. Mais de 20 anos depois, quando eu morava só na minha casa da Rua do Curvelo, no momento de fundo desânimo, da mais aguda sensação de tudo que eu não tinha feito em minha vida por motivo da doença, saltou-me de súbito do subconsciente este gruto estapafúrdio. Vou-me embora para Passárgada. Senti na redondilha a primeira célula de um poema e tentei realizá-lo, mas fracassei. Alguns anos depois, em idênticas circunstâncias de desalento e tédio, me ocorreu o mesmo desabafo de evasão da vida besta. Desta vez, o poema saiu sem esforço, como se já estivesse pronto dentro de mim. Gosto desse poema porque vejo nele em escoço toda a minha vida. Não sou arquiteto como meu pai desejava. Não fiz nenhuma casa, mas reconstruí, e não de uma forma imperfeita neste mundo de aparências, uma cidade ilustre, que hoje não é mais a Passárgada de Ciro, e sim a minha Passárgada. Nós temos aqui um trecho escrito pelo autor, pelo poeta Manuel Bandeira, falando sobre um dos seus poemas mais conhecidos, mais trabalhados, dessa Passárgada, que é um lugar ideal, um lugar imaginário, é como o paraíso falado pelos cristãos. Nós temos aí a presença de qual figura de linguagem? Observe que ele está falando sobre um poema seu, ele está refletindo, ele está pensando sobre o seu ato de criação. Então nós temos aqui o foco é o código. O foco é o código. Então nós temos a função da linguagem que prevalece é a metalinguística, porque o poeta está aqui tecendo comentários sobre a gênese, sobre a origem, sobre a criação e o processo de escrita de um de seus poemas, ou seja, o foco é o processo de criação do poema. Função metalinguística. Um abraço, bons estudos.